Ora então, muito bom dia. A nossa sugestão para o seu fim de semana vai ser de uma tarte de queijo com chocolate. Assim, à partida, pode-lhe parecer estranha esta mancebia, este casamento entre o queijo fresco e o chocolate. Mas garanto-lhe que é uma tarte deliciosa e que vale a pena experimentar este fim de semana. Vamos começar pela massa base da tarte, uma massa de bolacha, como esta aqui, e para isso vamos precisar de bolachas de chocolate, cerca de 150 gramas de bolachas de chocolate. Não bolachas com recheio e cobertura de chocolate, antes aquelas bolachas secas de chocolate que depois são reduzidas a pó. Bastante para isso utilizar a máquina 123. Mas vamos à hipótese de que aí em casa não há aquela maquineta 123. Pois bem, há um outro processo eficaz de esmagar estas bolachas e, portanto, de reduzi-las a pó. Meta as bolachas, neste caso de chocolate, dentro de um saco de plástico, feche bem o saco de plástico e depois, com a ajuda, com o auxílio do rolo da massa, passe-as bem, portanto, passe por cima do saco, de maneira a que fiquem esmigalhadas. Aliás, pois uma utilização do rolo da massa não serve apenas para ameaçar o seu marido quando ele chega à casa a horas pouco cristãs. Vamos fazer, portanto, a massa base da tarte. Temos, como lhe disse, 150 gramas de bolachas de chocolate já reduzidas a pó e vamos juntar cerca de 100 gramas de manteiga. A manteiga deverá estar, portanto, amolecida à temperatura ambiente. Depois é só juntar isto. Eu vou evitar de fazer esse trabalho porque não me parece muito interessante, iria sujar as mãos e perder tempo depois com a lavagem sequente. E basta só dizer-lhe que ficará um granulado de chuva de bolacha de chocolate que vai depois espalhar na forma. Vai espalhar numa forma de tarte de fundo móvel. Elas existem à venda em qualquer casa de utilidades domésticas. Vai espalhar com a mão e depois pode mesmo comprimir esta massa de bolacha com as costas de uma colher. Isto vai ao frigorífico o tempo de você preparar o recheio de queijo e de chocolate. Portanto, esta base iria ao frigorífico para solidificar um pouco, para enrijecer um pouco. Agora, quanto ao recheio. Pois bem, quanto ao recheio, nós precisamos, tal como o próprio nome indica, o nome da receita, precisamos de 250 gramas de queijo fresco. Optámos por um queijo que já se vende também no nosso mercado, cremoso, vende-se em embalagens, mas aí em casa pode fazer com o queijo fresco normal, desde que depois o bata em creme. Portanto, temos aqui cerca de 250 gramas de queijo fresco. Depois convém algumas sultanas ou passas sem grainha. Portanto, pode ser meia chávena, isto fica um pouco a seu gosto, meia chávena de chá. E vai deixá-las de molho em rum. Ficam, portanto, a macerar um pouco em rum. A este queijo vai juntar o adoçante de baixo teor calórico. É claro que pode juntar açúcar, mas como deve reparar, esta receita vai levar chocolate, o nome o diz, e o chocolate é um dos alimentos mais calóricos. Posso dizer-lhe que 100 gramas de chocolate têm cerca de 600 calorias. Posso dizer-lhe, por exemplo, que 3 tabletes e meia de chocolate correspondem ao total de calorias que você precisa de ingerir por dia. Mas o mais grave é que a maior parte dessas calorias são calorias vazias e, portanto, apesar de ser um alimento rico em calorias, é um alimento pouco nutritivo. O chocolate não tem muitas vitaminas e não tem um teor apreciável de proteínas ou de sais minerais. Portanto, nós podemos evitar sobrecarregar caloricamente esta receita usando o adoçante de baixo teor calórico. Neste caso, vamos colocar aqui cerca de 5 colheres de sopa de adoçante de baixo teor calórico. Se quiser usar açúcar, então use cerca de 100 gramas, conte já com o doce do chocolate. Acontece? Portanto, depois de adoçado o queijo fresco, vamos tratar do chocolate. Temos aqui o chocolate derretido com um pouco de manteiga.
Ora bem, portanto, para derreter o chocolate já sabe, o chocolate deve ser derretido em banho-maria para que possa controlar eficazmente, e não é que tenha um bocadinho de queijo nos óculos? Bom, para que possa controlar eficazmente esse derretimento. Já sabe que a partir de 40 graus o chocolate fica granuloso. Portanto, deve fazer esta operação em banho-maria, colocando este tacho dentro de um outro tacho com água. Se conseguir controlar bem a intensidade da chama do seu fogão, faça como nós, portanto, faça esta operação em lume muito brando. Temos aqui, portanto, o chocolate derretido. Entretanto, eu vou aproveitar e vou já acender o fogão para derreter mais chocolate para depois para a cobertura final. Portanto, agora vamos juntar o chocolate derretido ao queijo fresco. Não lhe disse quanto é de chocolate, são cerca de 100 gramas de chocolate em barra. Hoje encontrei o Salazar. Bem mexido. Ainda a propósito de chocolate, vou-lhe contar uma pequena história. Chocolate, a palavra chocolate deriva do asteca, deriva da palavra choco, que quer dizer barulho, e atl, que quer dizer água. Realmente, o chocolate, naquela civilização antiga, na civilização asteca, era uma bebida. Começou por ser uma bebida feita de água, sementes de cacau, é do cacau que o chocolate é feito, e depois essa bebida era perfumada com mel, por vezes com especiarias, como por exemplo baunilha. Era tida como revigorante, mesmo como afrodisíaca, a tal ponto que Montezuma, o último imperador dos astecas, não dispensava um copo de ouro, é claro, cheio desta bebida de chocolate, antes de visitar o seu harém, antes de visitar, portanto, as suas muitas mulheres. Não sei se daria ou não resultado. Ora bem, a este creme de chocolate vamos juntar então agora as passas, juntamente com o rum, onde ficaram de molho. E vamos juntar ainda decilitro e meio de natas. Eu vou só dar aqui uma volta no chocolate que está a derreter. Agora mexe-se isto bem. Entretanto, vamos demolhar 3 folhas de gelatina em água. É o que eu digo, torneiras modernas. Portanto, temos aqui o creme. Aqui derrete em lume brando. Melhor se for em banho-maria, não temos tempo para esta operação em banho-maria. Derrete, portanto, o chocolate. O chocolate que há de servir de cobertura. São outros 100 gramas com um pouco de manteiga, uma colher de sopa de manteiga. Derrete melhor e vai depois ficar bem mais cremoso e também, ao mesmo tempo, bem mais brilhante. Aquelas folhas de gelatina depois terão de ser, como se sabe, dissolvidas num bocadinho de água quente. Nós temos aqui cerca de meio decilitro de água quente. Vamos utilizar no micro-ondas. Se tem o micro-ondas, utilize-o nesta operação. Ele é eficaz. É uma questão de 30 segundos. Para demolhar, portanto, a gelatina. Para dissolver a gelatina.
A água penso que já deve estar. Vamos escorrer são, portanto, 3 folhas de gelatina dissolvidas em meio decilitro de água bem quente, água que não esteja a ferver. Penso que já lhe disse isto num dos programas anteriores. Depois sim, vamos juntar a gelatina dissolvida ao creme de queijo e de chocolate. Ora bem, este creme é deitado então na forma que havia ido ao frigorífico e que havia sido coberta com a massa de bolacha. Vamos limpar isto aqui, nada disto é preciso já. Agora há que vos mostrar como é que a tarte ficaria. Portanto, a tarte, depois de levar este creme, iria ao frigorífico o tempo de solidificar, cerca de 3 horas, 4 horas, e ficaria assim. Por último, seria coberta com chocolate derretido em banho-maria, juntamente com um pouco de manteiga. O resultado final é este. Só tem depois de desenformar. E pronto, é sem dúvida uma receita deliciosa. É claro que se não quiser cobrir com chocolate derretido esta tarte, pois pode ficar assim. É só decorar agora com montinhos de chantilly e, por exemplo, com lascas de chocolate. Para isso, use o ralador de batatas, o descascador de batatas, conseguirá dessa maneira lascas finas, ideais para decorar uma tarte que não leve a cobertura de chocolate. Se não, pois uma vez solidificada a tarte, é só espalhar mais chocolate derretido em banho-maria ou em lume muito brando para assim decorar finalmente a sua tarte. É esta a nossa sugestão para este seu fim de semana. Para a semana cá estaremos. Tenham um bom fim de semana.